Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. E se você encontrou esse trecho sagrado, por favor, fique de pé e vamos acompanhar a leitura do mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 3. E diz-nos assim o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E essa palavra que ele aqui diz a Timóteo, ele é uma palavra profética, que em vários momentos ela ocorreu, mas fala de um tempo onde isso seria muito presente, muito forte na história da religião. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite e o nosso desejo é que o Senhor, através da Tua palavra, venha nos instruir, nos ensinar, a fim de que a nossa vida terrena continue glorificando o nome do Senhor. Pai, é um desafio para nós glorificarmos o Teu nome nessa geração, diante de tudo aquilo que nos cerca, mas cremos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso estamos aqui, para buscar o poder que vem do alto, a fim de que o Teu propósito em nossas vidas se torne uma realidade. E continue sendo uma realidade. Usa a minha vida, Senhor, segundo a Sua misericórdia, para abençoar os meus irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que você, como eu, precisamos entender em que momento da história nós estamos e como devemos lidar com esse momento. E de que forma precisamos estar preparados para esse momento. Eu creio, irmãos, que nós vivemos um tempo de grandes desafios. E eu sei que para mim é uma grande responsabilidade fazer essa leitura religiosa do nosso tempo. Eu não quero aqui ostentar que eu sou o melhor pastor, no sentido na área do discernimento espiritual para a realidade. Eu quero só contribuir com aquilo que Deus tem permitido que eu possa entender e enxergar, e eu quero compartilhar com você isso. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo aquilo que Paulo disse a Timóteo. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas não querem ouvir a verdade e onde as pessoas têm seguido líderes religiosos que defendem aquilo que elas entendem ser o cristianismo, mesmo que esse cristianismo não esteja identificado com uma boa interpretação bíblica. A Bíblia chama esses homens de doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, homens que se esmeraram em interpretar a Bíblia e forçá-la a concordar com os seus pecados. E muitas pessoas procuram esses líderes para amenizarem suas consciências da acusação do Espírito Santo. Eu creio, primeiramente, que os sinais diante de nós apontam de forma clara para a volta de Cristo. Eu creio que Cristo está à porta. Porém, eu creio que, independente do momento em que vivemos, nós devemos ser a igreja de Deus. Eu não sei quando Cristo vai se manifestar, eu sei que Ele está perto. Quando eu leio a Bíblia e as profecias que dizem sobre esse tempo, eu posso perceber
que essas profecias se identificam muito com aquilo que nós temos ouvido e visto no sentido global. Outrora, sempre existiram problemas semelhantes a estes, mas estavam reduzidos ou resumidos a algumas regiões, em alguns lugares do mundo. Mas hoje, conforme nós lemos em Romanos capítulo 1, Deus entregou os homens às suas paixões e às suas concupiscências, e esses homens, dando lugar às suas paixões e concupiscências, estão praticando os mais terríveis tipos de pecado, ou seja, não só terríveis tipos de pecado, mas com uma gravidade enorme, com agravantes enormes nas suas práticas pecaminosas. Mas apesar de entender que Cristo está à volta, nós temos que estar sempre preparados para a volta de Cristo. Porque se nós morremos hoje, Cristo voltou para nós hoje. E ninguém sabe quanto tempo vai viver, logo, nós sempre devemos estar preparados para o nosso encontro com Cristo. Então, eu creio que sempre devemos levar o cristianismo de forma séria, sempre, e nunca lidarmos com essa questão de uma forma leviana, porque isso diz respeito à eternidade da nossa alma, isso diz respeito à nossa salvação. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. E por que esse é um dos momentos mais difíceis da religião? Houveram momentos onde cristãos foram mortos, queimados através do fogo, né? Foram queimados vivos, comidos por leões, e a história está cercada de mártires que morreram por acreditarem, crerem nesse Deus. Mas esse momento tem sido muito difícil, porque outrora poderíamos dividir a religião em paganismo e cristianismo, aonde entendia-se paganismo como idolatria e crença em outros deuses que não Jeová. Mas hoje, infelizmente, o paganismo se esconde atrás do nome cristianismo, onde o Deus Mamon, o Deus da riqueza, agora se chama Jesus Cristo, naqueles que defendem o evangelho da prosperidade. Onde o Deus da vitória da guerra, que se chamava Dagon, hoje igualmente se chama Jesus Cristo por aqueles que praticam a teologia da libertação. E o mais grave, outrora a deusa pagã chamada Diana ou Afrodite, hoje tristemente também recebe o nome de Jesus, dado pelos defensores dos movimentos libertinos e apesar de serem movimentos imorais, eles defendem a liberdade de praticá-los através da palavra de Deus, inclusive deturpando a tradução bíblica para favorecer os seus pensamentos. E eles intitulam o seu movimento como Deus é amor. Irmãos, assim como no paganismo, a religião chamada cristã também tem criado seus deuses a partir das ambições e anseios dos corações dos homens, onde o adorado reflete o coração do homem, contrariando o cristianismo, onde o homem deve refletir o coração do adorado. No paganismo, os deuses são criados a partir das ambições e vaidades dos homens. Então, cria-se um Deus para cada vontade, para cada ambição. Então, por isso, há um grande número de deuses pagãos. Um para cada vontade, um para cada desejo. Mas hoje, infelizmente, você vai ter uma igreja para cada coração humano. Ou seja, um cristianismo pagão, onde o homem, ao invés de buscar uma igreja que se identifica com Deus, busca uma igreja que se identifica com Ele, onde ele emite a sua preferência a partir desse valor. Essa igreja não concorda com isso, eu vou buscar uma igreja que concorda. Nessa igreja não se pode fazer isso, eu vou buscar uma igreja que pode.
E aí nós temos essa Babel religiosa, aonde tem igreja para todo tipo de gosto e para todo tipo de homem. E na realidade isto é uma forma religiosa pagã, onde o Deus reflete o coração do homem e o homem não reflete o coração de Deus. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não estão interessadas na verdade, as pessoas criam as suas verdades. E buscam doutores que podem defender essa verdade, e quando eles acham esses doutores que defendem os seus pecados, eles os seguem. E essas pessoas estão seguindo homens e não seguindo Deus. Elas estão acreditando no que eles falam e a forma que eles falam e não no que a Bíblia diz. É um momento difícil. Infelizmente, irmãos, há hoje um Deus pagão para cada preferência humana com o nome de igreja evangélica. Não estou aqui defendendo que só vai para o céu os batistas. Quem sou eu para julgar a salvação de qualquer pessoa? A salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. E eu quero crer que em algum lugar, em alguma igreja, existem pessoas sinceras procurando servir ao Senhor. Mas aqui o que eu estou a falar é que existem muitas pessoas enganadas, biblicamente, achando elas que estão seguindo Cristo, na realidade estão seguindo homens e deuses criados por estes homens. O adorado, irmãos, deixou de ser Deus e passou a ser o homem. Não é mais cultuado o caráter de Deus, mas cultuado a vontade dos homens. E muitas igrejas fazem isso, tentando atrair mais pessoas, eles mudam a igreja para que as pessoas venham. Quando na realidade quem tem que mudar é o homem e não a igreja. A igreja vive o princípio que a Bíblia defende de uma verdade absoluta e atemporal. Ou seja, a verdade de Deus é a mesma em Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Ela não muda, porque Deus não muda. E os seus valores são iguais. Ele não muda com o tempo, ele não muda com a cultura do tempo, ele não muda para agradar as pessoas. Deus vive no princípio sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência diabólica. Então nós estamos hoje diante desta religiosidade, e nessas igrejas, por exemplo, o louvor a Deus, chamado hoje de profético, as palavras são dirigidas aos homens e a favor deles, não mais a Deus, não mais exaltando o seu caráter. Já viu alguma cena semelhante a esta? Quando se está cantando, eu profetizo bênção na sua vida hoje, eu profetizo que essa semana vai ser de vitória, eu profetizo emprego para o desempregado, eu profetizo casamento para os solteiros, e começa a profetizar e profetizar e profetizar. Quando na realidade o louvor deve unicamente ser dirigido a Deus, em um ato de adoração a Deus, por reconhecimento do seu caráter imutável, santo e perfeito. Então não é Deus que é adorado, é o homem que é reverenciado nos seus desejos e nas suas ambições. Não estou aqui a dizer que Deus não nos dá o pão de cada dia, abre a porta do emprego, mas na hora do culto, o que nós estamos aqui é a adorar a Deus, crendo de que Ele não nos deixará faltar nada, porque Ele já tem prometido que suprirá todas as nossas necessidades, e não devemos estar inquietos com coisa alguma. E se não cuidarmos, irmãos, nós também podemos nos tornar semelhantes a eles. Porque um dos grandes desafios
para as igrejas neotestamentárias é continuarem neotestamentárias. A pressão é muito forte sobre as igrejas. E muitas vezes o inimigo tem conquistado alguns corações e eles muitas vezes exercem uma pressão muito forte sobre as lideranças das igrejas e nós temos que orar por elas. Porque infelizmente estamos num tempo em que as pessoas não querem submeter à verdade. E aquelas igrejas sérias que querem levar e pregar um cristianismo sério, não é uma igreja hoje aclamada como uma igreja de sucesso. Por outro lado, é taxada de igreja ultrapassada, quadrada, velha, que precisa ser modernizada. Se o culto é para Deus, Deus sempre gosta das mesmas coisas. E houveram homens que tentaram fazer coisas diferentes para Deus, sobretudo no culto, e você lembra de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho no altar de Deus, algo que Deus não havia ordenado, e Deus rejeitou e os matou. É muito importante entendermos que o nosso Deus não é emotivo, ou seja, guiado por emoções, Ele é guiado por verdade. E o que agrada a Ele, não é se nós choramos, ou gritamos, ou pulamos, o que agrada a Ele é aquilo que Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É assim. Nós temos como igreja que estarmos atentos a isto. Não é fácil ser pastor e ficar os pés firmes na verdade e não abrir mão dessa verdade. Porque todos os dias há alguém dizendo: nossa igreja não cresce porque não tem X ou Y instrumento. Nossa igreja não cresce porque não pula, porque não grita. Nossa igreja não cresce porque o pastor veste terno e gravata. Se ele estivesse de camiseta e bermuda, ele atrairia mais pessoas. É sempre assim. E existe igreja até que o púlpito é uma prancha de surf, para agradar os surfistas e atraí-los. Quando na realidade nós cremos que não é os nossos métodos que atraem pessoas a Cristo, é o poder do Espírito Santo, conforme Jesus Cristo disse que Ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não são nossos métodos. Eu posso desenvolver uma oratória aqui com palavras que revelam profundo conhecimento, mas se o Espírito Santo não falar ao seu coração, serão só palavras. A verdade precisa chegar ao nosso coração, não só aos nossos ouvidos, mas fazê-la chegar ao coração é obra do Espírito Santo e não do pastor, e não do método, e não dos instrumentistas. É uma obra sobrenatural, é obra divina. Por isso, irmãos, a grande consequência disto e desta grande Babel religiosa é que o cristianismo se torna desacreditado, enfraquecido e sem identidade. O cristianismo de hoje está desacreditado. Sabe por quê? Porque os cristãos não falam a mesma língua. Cada um defende uma verdade. Cada um anda segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. E as pessoas que olham para esse cristianismo dizem: nem vocês se entendem e vocês querem que eu entenda vocês. É verdade. Cada um defende uma coisa. Hoje você evangelizar uma pessoa, você tem que desconstruir ela da sua forma de pensar religiosa e reconstruir. E como é difícil isso. As pessoas que fazem isso, e a cada dia é assim, um briga com o outro e abre uma nova igreja, um briga com o outro e abre uma nova igreja. Hoje o que faz uma igreja ser aberta não é a visão missionária, é as brigas.
é os conflitos. E diz que tudo isso está sendo feito por Deus. Então tem igreja da boa sorte, do poder sobrenatural, tem igreja de todo nome e todo tipo, e elas sempre estão surgindo fruto de divisões e contendas entre os irmãos. E faz com que a igreja, as pessoas não confiem mais na igreja. Existe hoje um crescimento muito grande dos chamados desigrejados. Eu não quero mais saber de igreja. Decepcionados com igrejas, com pastores, com líderes, com missionários. Eles estão certos? Não. Mas eles escolheram essa forma de protestar. E a culpa é de quem? De Deus? Certamente que não. Os homens estão desacreditando o Evangelho. E sabe onde isso vai levar? Se nós olharmos para a história, essas coisas aconteceram em vários lugares. A história diz que nos países onde o liberalismo triunfou sobre o conservadorismo, surgiu, sabe o quê? O ateísmo. Esse conflito entre liberais e conservadores fez com que o Evangelho se tornasse desacreditado ao ponto das pessoas escolherem não mais crer em Deus. O cristianismo liberal não arrebanhou mais fiéis, mas a ausência de um Evangelho defendido através de uma interpretação literal bíblica tornou o cristianismo vulnerável, levando ao fracasso, onde países outrora berço dos movimentos de avivamento, como Holanda, Alemanha, Inglaterra, agora reúne os seus cristãos nativos, resume os seus cristãos nativos a no máximo 5% da população. Esta é a realidade desses países. E o maior número crescente nesses países é o ateísmo, quando não a religião muçulmana. As nossas confusões, o liberalismo praticado nas igrejas, tem reunido pessoas que não querem seguir a Cristo, mas querem uma igreja que concorde com elas. Mas sabe de um problema? Você nunca vai conseguir concordar sempre com as pessoas. Se a paz que nós buscamos não vem do alto, ela vai se manifestar durante um tempo pela emoção litúrgica, mas chegará um momento que você vai ter que sempre trocar o espetáculo, porque o espetáculo cansa. E as pessoas precisam de novos espetáculos para continuarem motivadas. E por isso essas igrejas vão alterando e alterando. Em algumas igrejas hoje, no momento do louvor, apagam-se as luzes, começa a piscar as luzes coloridas, pede para as pessoas fecharem os olhos para sentirem aquele momento. Se você estivesse nos anos 80, você chamaria isso de discoteca. Infelizmente, é uma verdade. A alegria não vem mais pela aceitação da adoração feita a Deus. A alegria hoje é consequência de um bom manipulador de lenço. É uma verdade, irmãos. Se não bastasse o paganismo entrando nas igrejas evangélicas, temos também o ressurgimento do farisaísmo religioso, condenado por Deus. Muitas igrejas tentando fugir do paganismo e do mundanismo, elas lançam mão do farisaísmo. Ou seja, eu não sei o que você tem no seu coração, mas eu vou te vestir de crente. E elas agora criam as normas. Você tem que vestir-se assim,
você tem que agir assim, você tem que andar assim, para que você seja aceito na nossa igreja. E elas se vestem, e através da aparência nós podemos até julgar as crentes fiéis, como os fariseus eram julgados. Mas quando são olhadas no seu interior, elas são sepulcros caiados. Ou seja, elas vivem de uma aparência religiosa nos momentos litúrgicos, mas quando saem dos templos, elas continuam sendo as pessoas perdidas que eram. Tem aparência de crente, mas não tem coração de crente. E elas estão envergonhando o nome de Deus. E hoje se ouve muito. Eu prefiro hoje fazer negócio com não crente do que crente. Na igreja eles pulam, dão glória a Deus, vestem terno, gravata. E lá fora, escandalizam o nome de Deus. Esse modelo de crente de fachada não é o modelo que vai fazer frente e sobreviver a esta realidade que nós estamos vivendo. Se o cristianismo não transformou os nossos corações, apenas mudou a nossa aparência, é questão de tempo que esta máscara vai cair. Vai cair. E vai revelar aquilo que realmente as pessoas são. Não sobrevive a essa pressão. Porque muitas vezes o uso dessa ferramenta, que não busca a conversão do coração do homem, não fundamenta a crença na palavra e na autoridade da palavra. É um cristianismo sem profundidade, sem comprometimento, onde a maioria dos cristãos não sabe defender com a Bíblia as suas convicções. E muitos desses defendem através de uma tradição denominacional. Por que você é assim? Porque a nossa igreja tem 250 anos e é assim que a nossa igreja foi fundada. Mas por que vocês têm essa tradição? Eu não sei, o fundador disse que é assim. É a nossa história, é a nossa tradição. Mas e a Bíblia o que diz? Não sei. O pastor disse que é assim e eu acredito no pastor. Se ele não sabe, eu que vou saber? As pessoas não defendem as verdades com a Bíblia. Elas defendem com a tradição. Sempre foi assim, tem que ser assim. Isso não sobrevive. Os doutores, segundo as suas próprias concupiscências, eles sabem defender as suas heresias melhores do que os fundamentalistas bíblicos, usando a Bíblia. É verdade. E os crentes se tornam canas agitadas pelo vento. Ora estão aqui, ora estão lá e ora não estão em nenhum lugar. É de acordo com o poder do orador de convencê-los. É verdade, irmãos. Podemos estar, como disse Jesus em Mateus 23, 24, condutores de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Eu gosto de vestir, eu acho que existe vestimento para todo lugar. Existe vestimenta que a gente usa para ir na igreja, existe vestimento que a gente usa para ir na praia, existe vestimento que a gente usa para ir num casamento. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente não deve vestir para a praia e ir para a igreja, porque a igreja não é praia. A gente não deve vestir para ir para o parque e ir para a igreja, porque a igreja não é parque. Então a gente deve entender a nossa realidade e viver, e se inserir dentro dessa realidade. Mas há aquelas pessoas que estão implicando porque o pastor pregou sem gravata. Eu não estou entrando nessa discussão, entende? Mas eles não toleram a ausência da gravata, mas permite que um pastor seja divorciado. Alguma coisa está errada. Nós estamos coando o mosquito e deixando o camelo entrar dentro da igreja.
Entende essas coisas? Estamos preocupados com coisas que talvez nem precisaríamos nos preocupar e não estamos preocupados com aquelas coisas que precisavam estar preocupados. Toleramos que irmãos não falem um com o outro na igreja e estamos preocupados se eles estão jejuando e orando todos os dias. Percebe? Estamos invertendo as coisas. Eu sei que a vestimenta é consequência do coração moral que nós temos, não o inverso. Ou seja, não adianta existir moralidade na aparência se ela não vem do coração. Ela serve para os nossos olhos, mas não serve aos olhos de Deus, porque é condenado. Tudo que nós não fazemos por fé é pecado, mesmo que é certo. Você não deve fazer o que você precisa fazer porque a igreja manda você fazer, porque você tem liberdade de fazer o que você quer, mas você faz o que Deus quer porque você reconhece que Ele é Senhor da sua vida e você deve obedecê-lo, crendo na verdade que Ele defende. Amados irmãos, não podemos formar e multiplicar papagaios, e as igrejas têm formado muitos papagaios. Meu pastor defende isso, meu pastor fala assim. Em algumas igrejas, você vai ver que o pastor já começa a falar como o fundador. Queridos irmãos, e etc, etc. Já percebeu? Porque existe um mantra, nós vamos pregar isso hoje, todo mundo deve pregar a mesma coisa. Isso é bom, mas não para seguir um homem, um modelo que o homem escolheu religioso, mas para seguir uma Bíblia. Nós devemos falar a mesma coisa e não da mesma forma. Igualdade não é ter o mesmo sotaque que o fundador tem. Igualdade é crermos nas mesmas coisas que a Bíblia diz que é verdade. Amados irmãos, e se não bastasse isso, há também um grande mal, uma ausência de unidade. Mesmo diante de um alerta bíblico em Lucas 11:17, que todo reino dividido vai cair, em nome dos desafetos, pessoas que, apesar de tentarmos ajudar, não se rendem à verdade, sacrificamos os inocentes, que se tornarão vítimas dos hereges. Nós pegamos os inocentes e saímos e deixamos ele para serem comidos pelos lobos. Há pessoas que estão buscando igrejas perfeitas. Sabe quando você vai encontrar? Nunca, porque a igreja não é imperfeita. Mas nós precisamos de crentes com coração perfeito, que vão lutar até o fim, mas não vão abrir mão da verdade e vão protestar contra o erro. Assim como foram muitos dos profetas, que não arrebanharam nenhum seguidor, mas não abandonaram o povo. E ficaram profetas no tempo antes do cativeiro e continuaram profetas no cativeiro. Eles não abandonaram a igreja, o povo. Eles ficaram lá e protestaram contra o pecado. Porque cada vez que nós abandonamos os inocentes, nós estamos multiplicando os hereges. Nos isolamos cada vez mais, reinventando a ideia de que a única maneira de viver a verdade é criando mosteiro e convento. Porque essa ideia que está por trás de mosteiros e conventos. As pessoas dizem, a única forma de ser santo é criando uma parede que nos cerca para que nós não tenhamos comunhão com o mundo, então nós iremos ser santos. O problema, irmãos, não é o fato de estarmos no mundo, o problema é que o mundo está em nós. Esse é o problema. Você pode isolar uma pessoa num convento e o mundo continuar lá, porque apesar dela estar isolada socialmente, o coração dela ainda tem um mundo. Jesus disse que ele não era do mundo, como nós do mundo não somos. E quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então ele vai dizer que o grande problema não é o fator de estar no mundo, é amar o mundo, ou seja, o mundo está no coração do homem.
Nós podemos estar aqui na igreja e mesmo assim não estarmos longe do mundo. Podemos ter corações aqui ainda inquietos pelas coisas do mundo e não olhando para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Ao invés de nós criarmos mosteiros, temos que buscar uma renovação de mente, a fim de que o poder da verdade nos imunize da mentira e do engano. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo diz, Alexandre foi um péssimo crente, mas apesar de Alexandre existir, Paulo não abandonou as igrejas, ele continuou exortando as igrejas quanto ao dever da santidade. Nunca foi tão importante ajudar uns aos outros. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, depois de ser acusado de herege, usurpador, mercenário, procurou cuidar daqueles que podem ser vítimas de heresia, mostrando-lhe e instruindo-os na verdade bíblica. Escreveu 2, e segundo os historiadores, 3 cartas para ajudar a cristãos a não se renderem à heresia. Nunca foi tão importante nós nos unirmos. E apesar da união nos fortalecer, hoje o que mais se tem é desunião. O conhecimento, irmãos, e a santidade pode se tornar uma arma de terrível destruição. Há pessoas que se julgam tão santas, que elas nem podem ficar perto de um pecador. Quando na realidade, o aprendizado da santidade deve servir para ajudar outros que não estão vivendo em santidade, e por isso Jesus foi ao encontro destes, tais como prostitutas, cobradores de impostos corruptos, mas não a se envolverem com eles em suas práticas, mas levar uma mensagem de libertação a estes, e fazê-los entender que estavam indo para o inferno e precisavam ser salvos. Nós não temos que nos isolar no desejo de sermos santos, nós devemos nos santificar e entrar no inferno para tirar aqueles que estão sob o domínio das trevas. Não estamos no céu, mas o céu deve estar no nosso coração. Julgando-nos tão sábios e santos, podemos chegar ao ponto de não mais podermos conviver com fracos na fé ou pecadores. Podemos subjugar e humilhar os que deveriam ser supridos com os nossos dons, ao invés de dizer, olha, posso servir você com aquilo que Deus me deu, nós usamos, você é burro, hein? Vai aprender alguma coisa, depois volta para conversar comigo. Nós parece que fazemos seleção para aqueles que podem ou não fazer parte do nosso clube do Santo dos Santos, quando na realidade nós estamos aqui para levar esperança para aqueles que não têm esperança. Nós podemos ter igrejas no formato de castelos, uma grande torre com um relógio, uma ilha de ímpar beleza, mas nunca deveríamos deixar de ter pontes que nos ligam a outros irmãos. Porque senão nós podemos viver aquilo que Paulo repreendeu na igreja de Coríntios, no capítulo 11, verso 21. Porque comendo cada um, torna antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Há muitas igrejas que têm se isolado. E elas, por terem número, por terem capacidade econômica, por terem estrutura, elas vão sobreviver mais tempo. Mas sabe ao custo de quê? Do que aqueles que não têm estrutura morrem mais cedo. Quando o princípio de Deus, que prega justiça e não igualdade social, diz que aqueles que têm muito devem compartilhar com aqueles que não têm nada. É assim que nós fazemos, por exemplo, com o programa de promessa de fé e com ajuda a outras igrejas, entendendo que Deus tem nos abençoado com uma boa igreja, Deus tem nos dado bons recursos, mas que nós devemos usar esses recursos para ajudar aqueles que não têm nenhum recurso. E não temos que
fazer tapetes banhados a ouro e alimentar a nossa vaidade, mas contentar com aquilo que Deus nos deu e com o necessário e com aquilo que vai além do que nós precisamos, ajudar aqueles que necessitam. Mas muitas igrejas têm se isolado, achando-se santos dos santos, elas não vão em outras igrejas, porque vão ser contaminadas. Ou seja, se a verdade que você crê não pode ser confrontada, então, por favor, quebre a sua televisão, que você não pode assisti-la. Porque, com certeza, elas promovem mais heresia do que em outros lugares que você julga ser contaminado. A nossa verdade, irmãos, não deve nos isolar, mas deve fazer de nós militantes da causa. Se somos revestidos com a verdade e convictos que temos a verdade, devemos então nos alinhar a outros e irmos combater a inverdade, para que aqueles que são enganados possam ter uma esperança através do compartilhar da verdade. Então, nossa igreja precisa ter comunhão com outras igrejas, precisa ajudar outras igrejas, precisa ajudar outros pastores, outros missionários, porque existe uma coisa comum entre nós que se chama reino, e reino é maior do que uma igreja local, reino é maior do que o meu ministério, existe algo maior do que nós mesmos, e se chama reino de Deus. Nós somos parte nesse reino, mas não somos o reino. E nós devemos enxergar as outras pessoas como parceiros, ou como alvo do nosso ministério. Há uma defesa bíblica em favor da interdependência, ou seja, nossa igreja, ela tem uma pessoalidade, ela tem uma identidade. É como o pé, se eu olho para o pé, pé não é mão, nunca será mão. Pé é pé. Mas o pé, apesar de ser parte uma parte diferente do corpo, ele é parte do corpo. Nós podemos, como igreja, sermos diferentes nisso ou naquilo dos outros, mas somos parte de um todo. 1 Coríntios 12, 25, eu vou encerrar, quando Paulo diz para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Temos a nossa pessoalidade, identidade, mas fazemos parte do todo, cooperamos com o todo. A única coisa que devemos ter igual se chama doutrina, a verdade deve ser comum. Nem todos têm recursos iguais, nem todos têm facilidades, mas a verdade é comum e a facilidade de um ajuda a necessidade do outro. É assim que Deus quer que a sua igreja seja suprida. 1 Coríntios 7, 17 diz assim: cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordeno a todas as igrejas. Ou seja, Paulo sempre escreveu, a igreja é local, nós entendemos isso, ele chama aqui as igrejas, dizendo assim, há várias igrejas locais em vários lugares, mas ele vai dizer, essa ordenança não é para uma igreja, é para todas as igrejas, ou seja, a doutrina de Deus é igual para todas as igrejas, ou seja, não, uma igreja batista tem que ser igual a outra igreja batista naquilo que ela crê, amém, irmãos? Não pode ser diferente, porque não existe uma doutrina para a nossa igreja e uma doutrina para outra igreja. A mesma doutrina que deve ser obedecida por nós, deve ser obedecida por todos. E essa visão de independência faz com que cada igreja creia de uma forma, e isso nos divide, nos enfraquece. 1 Coríntios 11, 16 diz, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Há algo maior que nos une, chama-se o reino de Deus. E por final, irmãos, o outro grande problema, o diabo tem conseguido nos dividir através de contendas.
Provérbios capítulo 6, versos 16 a 18 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, até o 19, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, que abomina o Senhor, o que semeia contenda entre os irmãos. Às vezes nós queremos mais arrebanhar aliados para destruir uma pessoa do que arrebanhar aliados para salvar uma pessoa. Como existem pessoas que gostam de falar mal dos outros. E o que ela quer é que ela não gosta daquela pessoa e ela quer que mais pessoas não gostem dela também. É uma forma dela destruir o semelhante. Isso não está só no mundo, está na igreja, está muitas vezes. Há um missionário que foi acusado de ladrão. E essa acusação, ela foi difundida entre outras igrejas. E esse missionário, muitas igrejas cortaram o seu sustento. Cerca de 40%. Sabe o que descobriu? Que era mentira. As pessoas não praticam aquilo que Mateus 18 diz: você tem um problema com o seu irmão, vá até ele. E trata do problema com ele. Se não resolver, arruma pessoas para te ajudarem a tratar o problema. E se não resolver, então, leva à igreja. E se não ouvirem a igreja, expulsa ele da igreja. Porque ele não quer obedecer a Deus. Mas as pessoas, é como aquela pessoa que quer, porque gosta de fulano, nem ouve o ciclano, sabe assim? Sua filha chegou: o seu genro me maltratou. Ô filhinha coitada. Aí depois você sabe da história que o genro maltratou porque ela pegou uma caneca de água quente e jogou sobre ele. Eu sempre aprendi uma coisa: ouve os 2 lados da história. Porque cada um conta a história de uma forma a protegê-la. Ouça os 2 lados da história. Sempre. Porque as pessoas sempre puxam sardinha para a sua brasa. É verdade. Irmãos, o cristianismo que estamos vivendo é um momento de grandes desafios. Mas para sobrevivermos a esses desafios, temos que fazer o quê? Voltarmos para a palavra, nos alimentarmos da palavra, buscarmos o Senhor em oração, orarmos mais do que temos orado, para sobrevivermos, porque se não tivermos discernimento espiritual, seremos vítimas do engano. Como diz, a única forma de você reconhecer o que é falso é estudando o que é verdadeiro. Estude a verdade. Permita ser consumido pelo desejo de conhecer a verdade. Como diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita dia e noite. Reconhece a verdade. Cheira a verdade. Coma a verdade. Durma com a verdade. Acorde com a verdade. Porque se não for assim, você não vai sobreviver. Porque os doutores, segundo as suas próprias concupiscências, são sábios, segundo o mundo. E um dos grandes desejos de Satanás é provocar dúvida nas nossas mentes. Hoje, muitos têm defendido relatos bíblicos como folclóricos, verdades e doutrina bíblica como momentos culturais que se viveu daquela forma e que isso não deve se tornar dogma, ou seja, ser praticado sempre. Se você não buscar o Senhor, se você não estiver junto com a igreja de Deus, o povo que tem escolhido
a viver desta forma, você será vulnerável ao diabo e poderá ser enganado, porque você vai estar fraco e não vai resistir às tentações. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecermos firmes, não firmes em uma igreja, não firmes com um pastor, mas firmes com o Senhor, comprometido com a sua verdade. Pai, existem à nossa volta muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu sei que nós podemos ser uma bênção para essas pessoas, e muitas delas podem ser libertas do engano. Então nos ajude a, primeiramente, crescermos nessa verdade, para também ajudarmos outras pessoas a crescerem. Porque se nós não soubermos defender a verdade através da sua palavra, como vamos convencer e converter outras pessoas a esta verdade, quando não podemos e não poderemos usar a tua palavra como defesa daquilo que cremos? Então nos ajude, Senhor, a buscarmos o Senhor, a orarmos mais, a meditarmos mais na sua palavra, para sobrevivermos a esse tempo. Nos ajude como igreja a sobrevivermos a esse tempo. Eu sei que em todo tempo o Senhor terá um grupo de pessoas que o Senhor chama de remanescentes. É aqueles que, apesar do momento que eles viveram, eles não dobraram os seus joelhos a Baal. Eles permaneceram firmes. Então, Senhor, o nosso desejo, nesse tempo que antecede a volta de Cristo, nosso desejo é que nós venhamos ser o grupo remanescente, aqueles que sobraram por manterem-se firmes na doutrina da Tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O coral vai cantar e nós vamos encerrar o nosso culto com esse momento de adoração. Que Deus tenha falado ao seu coração e tenha te despertado para atitudes diferentes cristãs, para uma disciplina cristã mais voltada para a palavra de Deus, para a comunhão com Deus. Amém? Que Deus os abençoe.